Enfia o dedo na terra, agora, junto ao tomateiro, a uns 10 centímetros de profundidade, e diz-me o que sentes. Se sentes calor, não apenas terra morna, mas calor real, quase desconfortável na ponta do dedo, então a tua planta está em perigo. E se regas ao fim do dia, entre as 18 e as 20 horas, como a maioria das pessoas, então o que estás a fazer todas as tardes não é salvar a tua horta, é lentamente destruí-la de uma forma que não consegues ver, que não está nos rótulos dos produtos, e que ninguém no centro de jardinagem alguma vez te explicou, porque ninguém ganha dinheiro a explicar isto. Não é culpa tua. Toda a gente rega ao fim do dia. Toda a gente chega à casa do trabalho, pega na mangueira e acha que está a fazer exatamente o que deve. A planta fica úmida, a terra fica escura, tudo parece bem, e é exatamente aí que está o engano. Porque debaixo da terra, naquele momento preciso, acontece algo que não consegues ver a olho nu, algo que a planta não consegue avisar e que compromete toda a noite seguinte de crescimento. Há uma solução. É gratuita. Não precisas de comprar nada, mas primeiro precisas de perceber o que está realmente a acontecer. Pensa no dinheiro que já gastaste esta época. O fungicida contra o míldio, o adubo de arranque, as sementes de qualidade. Soma tudo. Agora pensa que uma parte considerável desse investimento está a ser desperdiçada por causa da hora que regas, não por causa da qualidade do que compras. O fungicida contra o míldio custa entre 8 e 20 euros por aplicação, mas o míldio volta ao fim de 2 semanas, porque o fungo não desapareceu, apenas ficou temporariamente suprimido enquanto as condições voltavam a ser favoráveis. E essas condições favoráveis são exatamente o que crias quando molhas as folhas ao entardecer com o solo ainda quente. A rega de tarde, com a umidade que fica nas folhas durante a noite de verão mediterrânea, cria o ambiente perfeito para a esporulação dos fungos. Temperatura amena, umidade alta, ar parado. E o resultado são as manchas amarelas que aparecem primeiro numa folha, depois em 3, depois em 10. O adubo que aplicaste dissolve-se na água de rega e deve chegar às raízes. Mas se entre 30% e 50% dessa água evapora antes de atingir a zona radicular, porque regas a meio da tarde com o sol ainda a bater, os nutrientes ficam concentrados nos primeiros 2 centímetros de terra, exatamente onde as raízes não estão. Uma horta de 50 metros quadrados perde entre 30 e 50 litros por rega desta forma, o que representa entre 12 e 15 euros mensais em água, que nunca chega a ser usada pela planta. A palha que compras para cobrir o solo, entre 4 e 8 euros a bala, funciona, mas só funciona como deve se a temperatura do solo já não estiver a 40 graus quando regas. Com palha adequada, a temperatura do solo desce entre 8 e 12 graus, de uma frigideira a 40 graus, para um solo funcional a 25 a 28 graus, que é exatamente a temperatura que o tomate consegue trabalhar. Sem a mudança na hora de rega, a palha atenua, mas não resolve. E então surge a pergunta: se este conhecimento existe, por que é que ninguém te disse? A resposta existe, e vai irritar-te. Imagina uma manhã de agosto, o teu tomateiro perfeitamente regado na véspera ao fim do dia, a terra ainda úmida, e acordas a encontrar as folhas curvadas para dentro, os rebentos novos moles, a planta com aquele ar de quem não dormiu. Pegas no regador, molhas outra vez, e a planta melhora um pouco ao fim de umas horas, mas não recupera completamente. No dia seguinte, o mesmo. Passada uma semana, o fruto que estava a engrossar para de crescer. Ao fim de 2 semanas, há flores que caem sem se transformarem em fruto. Nunca percebes por quê. A terra estava úmida, regaste todos os dias, fizeste tudo o que sempre fizeste. Mas a planta passou cada noite, durante todas essas semanas, em estado de sede funcional, com as raízes rodeadas de água que não conseguia entrar. E o rendimento que perdeste nessa época não volta. Lê até ao fim. Está lá. O porquê e o que fazes amanhã de manhã para que isto não aconteça mais. Há um homem chamado Álvaro Fonseca Mendes, que trabalhou como técnico agrícola na Estação Agrária de Santarém durante os anos 60 e 70 do século XX. Álvaro não era professor universitário nem investigador com carreira acadêmica. Era um homem de campo, formado no Instituto Superior de Agronomia, que passava os dias entre os agricultores do Ribatejo a tentar perceber por que é que as produções de tomate e pimento flutuavam tanto de ano para ano, apesar das mesmas sementes, do mesmo solo, da mesma quantidade de água. Em 1968, depois de 3 anos a registrar dados nas explorações da região, Álvaro apresentou um relatório interno na estação de Santarém com um título simples: A influência da hora de rega na produtividade das solanáceas em clima mediterrâneo de verão. O relatório documentava algo que os agricultores mais velhos do Ribatejo já faziam por instinto: regar de madrugada, entre as 4 e as 6 horas, mas que as gerações mais novas, com acesso a bombas elétricas e horários de trabalho assalariado,
tinham abandonado. Os números que Álvaro registrou eram inequívocos. Nos campos onde a rega foi feita entre as 5 e as 8 horas da manhã durante a época inteira, a produção de tomate foi entre 32% e 38% superior à de campos vizinhos com as mesmas variedades, o mesmo solo e a mesma quantidade de água total, onde se regava ao fim da tarde. O diferencial não estava na quantidade de água, estava na hora. Álvaro não era um teórico. Não sabia nada de aquaporinas. Esse conceito só seria detalhado pela bioquímica décadas depois, mas sabia que a planta regada de tarde parecia politicamente satisfeita, mas produzia menos, e que a planta regada de manhã produzia mais com a mesma água. Chamou-lhe o cansaço da raiz de tarde, uma expressão que não entrou em nenhum manual, mas que os técnicos que trabalharam com ele usam ainda hoje. O relatório ficou na gaveta da estação de Santarém, não por conspirações, não porque alguém o suprimiu, mas por razões completamente banais. Em 1970, Álvaro foi transferido para a Direção-Geral de Agricultura do Alentejo, onde as prioridades eram outras. O novo técnico que ficou em Santarém tinha os seus próprios projetos. O relatório foi arquivado, como tantos documentos de trabalho de campo que nunca chegam a ser publicados em revistas ou divulgados em formações. Álvaro reformou-se em 1988, viveu até 2001, e até ao fim da vida continuava a regar a sua horta em Alpiarça, antes do nascer do sol, às 5 da manhã, com uma rega lenta e profunda que molhava a terra a 15 centímetros de profundidade. Os vizinhos achavam excentricidade de velho. Ele sabia que era o único método que funcionava de verdade. Dá like por Álvaro Fonseca Mendes. Ele merecia ter chegado a mais pessoas. Agora percebe o que Álvaro sabia por instinto e que a bioquímica confirmou décadas depois. Dentro de cada raiz existe um sistema de portas microscópicas, chamadas aquaporinas em bioquímica, mas pensa nelas simplesmente como comportas de água que abrem e fecham consoante a temperatura. Quando o sol está quente, como acontece em maio e junho em Portugal, com a terra a 5 centímetros de profundidade a atingir 35 a 38 graus durante as horas mais quentes, essas comportas estão abertas, porque a raiz está em modo de trabalho ativo, a puxar água e nutrientes. Quando entra a água fria da rede, a 15 ou 18 graus, num solo a 38 graus, o diferencial de temperatura é de 20 a 22 graus em segundos, e as comportas fecham-se. Não parcialmente, estudos com raízes de tomate mostram reduções de 57% na passagem de água quando as aquaporinas respondem ao choque térmico. Em pimento, a redução foi de 66%. A planta fica rodeada de água de todos os lados e não consegue beber. É o equivalente a ter sede intensa e ter um copo de água na mão, mas a garganta estar fechada e não se conseguir engolir nada. E esta situação não se resolve em poucos minutos. A recuperação demora toda a noite. A planta que regaste às 18 horas está em déficit hídrico funcional até às 6 ou 7 da manhã seguinte, 10 a 12 horas, sem conseguir absorver água de forma eficaz, apesar do solo estar úmido à sua volta. Por isso as flores caem, por isso o fruto para de crescer, por isso a planta tem aquele ar de quem não dormiu, mesmo com a terra escura e úmida à volta das raízes. Há ainda outra camada nisto que piora tudo. Os pelos radiculares, as estruturas mais finas na ponta das raízes, responsáveis por até 80% da absorção, vivem apenas entre 24 e 72 horas em condições normais. A planta está constantemente a construir capacidade nova de absorção, como se estivesse sempre a substituir as células de trabalho mais desgastadas. Mas quando a raiz está sob estresse térmico, a produção de novos pelos é suprimida. O gene que comanda a construção desliga-se quando a temperatura ultrapassa certos limites. Sabes o que isso significa na prática? Significa que cada rega à hora errada não só compromete a absorção da noite, impede que a planta construa as estruturas que precisaria para absorver bem no dia seguinte. O dano acumula-se silenciosamente, semana após semana, e quando a produção finalmente fica abaixo do esperado, já não consegues ligar esse resultado a nenhuma rega específica. Percebeste a lógica cruel disto? Existe um erro que 9 em 10 hortelãos cometem em maio e junho. Fazem-no convictos de que estão a agir corretamente. O erro não é regar de menos, é regar na hora exata em que a rega causa o máximo de dano por mínimo de benefício. É regar entre as 17 e as 20 horas, quando o solo está no pico de temperatura acumulada do dia, quando o diferencial entre a água da rede e a terra é maior, e quando a planta vai passar toda a noite, as horas em que devia estar a crescer, a amadurecer, a acumular nutrientes, com as comportas fechadas. A rega parece correta, a terra fica escura, a planta para de murchar, tudo parece bem. Mas o dano não é visível no momento. Aparece 3 a 5 dias depois, quando as flores que estavam a abrir caem sem frutificar,
quando as folhas do terço inferior começam a amarelar sem razão aparente, quando o fruto que estava quase no tamanho certo para do crescer, como se a energia da planta tivesse simplesmente acabado. Não podias ter notado a causa, porque entre a rega de tarde e os sintomas visíveis, passam exatamente os dias suficientes para o hortelão já não ligar uma coisa à outra. O teu cérebro procura a causa perto dos sintomas, não 5 dias antes. Por isso achas que é doença, falta de adubo, ataque de praga, e compras mais coisas, quando o único problema é uma decisão de 2 minutos sobre a hora a que pegas na mangueira. Escreve nos comentários. Já fizeste isto? Diz a região. Vemos o padrão. Agora o que fazes? Não amanhã à noite, amanhã de manhã. Primeiro, nos próximos 3 a 4 dias, não regas de tarde, mas também não compensas regando mais de manhã. Deixa a terra secar ligeiramente nos primeiros 5 centímetros. Isso não prejudica as raízes profundas, mas dá sinal à planta para começar a aprofundar as raízes em busca de umidade. Uma planta que nunca sente necessidade de procurar água fica com raízes superficiais, vulneráveis, exatamente nas camadas de terra que mais aquecem. Segundo, na primeira rega de manhã, antes das 8 horas, idealmente entre as 5 e as 7, rega durante pelo menos 25 a 30 minutos junto à base de cada planta, lentamente, sem pressão alta, deixando a água penetrar. Depois enfia um pau ou um dedo a 15 centímetros de profundidade. A terra deve sair úmida a essa profundidade. Se sair seca, a água não chegou onde deve. As raízes ativas do tomate adulto estão entre 10 e 20 centímetros, não nos primeiros 3. Terceiro, cobre o solo com 5 a 6 centímetros de palha, erva cortada seca ou folhas secas, imediatamente depois desta rega de manhã. Com a terra ainda fresca da rega matinal, a palha vai conservar essa frescura durante as horas mais quentes do dia. A temperatura do solo com cobertura adequada desce entre 8 e 12 graus, de um solo a 40 graus para um solo a 27 a 28 graus, que é exatamente a janela de temperatura a que o tomate e o pimento trabalham melhor. Quarto, a partir de agora, a rega é sempre de manhã, nunca de tarde e nunca por cima das folhas, sempre junto ao caule, a nível do solo. Se o teu horário não permite regar de manhã durante a semana, concentra a rega nos fins de semana de manhã e instala pelo menos uma garrafa de plástico invertida com furo pequeno junto a cada planta para as noites de meio da semana. Não é solução perfeita, mas é infinitamente melhor do que a rega de tarde. Quinto, nos próximos 10 a 12 dias, observa as flores. Se estavam a cair antes, vais notar a diferença ao fim de uma semana. As flores que abrirem a partir do 5º ou 6º dia, após a mudança de regime, terão muito maior probabilidade de pegar e iniciar o fruto. O resultado não é imediato porque a planta precisa de dias para construir nova capacidade radicular, mas é mensurável, e vais vê-lo. E agora, o que acontece quando fazes isto? Quando mudas a hora de rega, não muda apenas uma coisa, muda a lógica inteira da horta, a partir do fundo. O primeiro mecanismo que trabalhou em silêncio durante todo este tempo foi o das comportas dentro da raiz. Aquelas estruturas microscópicas que abrem e fecham consoante a temperatura do solo. Quando regas de tarde, com a terra ainda quente do sol de maio, a água da rede chega fria a um solo a 38 graus, e essas comportas fecham-se quase por completo. A planta fica rodeada de água e não consegue beber, e passa toda a noite, que deveria ser a sua hora de crescimento, em seca funcional. Quando mudas a rega para amanhã cedo, o diferencial de temperatura praticamente desaparece, e as comportas ficam abertas. A planta bebe desde o primeiro momento. O segundo mecanismo é o dos pelos radiculares, essas estruturas finíssimas na ponta das raízes que fazem a maior parte do trabalho de absorção e que vivem apenas 2 a 3 dias. A planta está sempre a construir novos pelos para substituir os que se desgastam, mas quando a raiz está sob estresse térmico repetido, a produção de novos pelos abranda ou para. Cada rega à hora errada não prejudica só essa noite, prejudica a capacidade de absorção dos dias seguintes. Quando o estresse térmico desaparece, a planta recomeça a construir essas estruturas, e ao fim de uma semana, a capacidade de absorção da raiz já não tem nada a ver com o que era antes. O terceiro mecanismo está na evaporação que acontece antes da água chegar onde deve. Quando regas a meio da tarde, entre 30% e 50% da água evapora nos primeiros centímetros de terra antes de descer para a zona radicular. Os nutrientes que dissolveste na água ficam concentrados à superfície, exatamente onde as raízes não estão. Quando regas de manhã cedo, com a terra mais fresca e o sol ainda baixo, a água penetra sem se perder, e os nutrientes chegam às raízes ativas que estão entre 10 e 20 centímetros de profundidade. O quarto mecanismo é o fungo que te faz gastar em fungicida. O míldio e os bolores que atacam as folhas
precisam de 3 condições simultâneas para se reproduzir: temperatura amena, umidade alta e ar parado. Essas 3 condições existem exatamente entre o fim da tarde e a madrugada de verão mediterrâneo, quando as noites são mornas e o ar não mexe. Quando molhas as folhas ao fim do dia, estás a fornecer a umidade que faltava para completar o trio perfeito. Quando regas de manhã junto ao caule, sem molhar as folhas, e a água que ficou nas folhas tem o dia inteiro para secar ao sol, o fungo não encontra o ambiente de que precisa. O quinto mecanismo é a cobertura do solo, que só funciona na sua plenitude quando a rega já não aquece o problema. Com palha ou erva cortada seca a cobrir o solo a 5 ou 6 centímetros, a temperatura do solo desce entre 8 e 12 graus durante as horas mais quentes, de uma terra a 40 graus para um solo a 27 ou 28 graus, que é exatamente a janela onde o tomate e o pimento trabalham sem esforço. Mas se continuares a regar de tarde, a cobertura atenua sem resolver, porque o calor acumulado durante horas não se dissipa em poucos minutos. O que desaparece da tua lista de compras quando juntas todos estes mecanismos é concreto. O fungicida que compravas de 2 em 2 semanas deixa de ser necessário com a mesma frequência, porque o ambiente que o fungo precisava para prosperar deixa de existir. O adubo de urgência que aplicavas quando a planta mostrava sinais de carência passa a chegar onde deve, porque a água que o transporta penetra corretamente. A água da conta desce, porque entre 30% e 50% que se perdia por evaporação na rega de tarde deixa de se perder. Uma mudança de 2 minutos, a hora que pegas na mangueira, elimina vários gastos ao mesmo tempo. E agora a escolha que tens mesmo à tua frente. Podes seguir o caminho A, continuas a regar de tarde como fazias, continuas a tratar os sintomas com produtos, continuas a perder entre 30% e 38% da produção, sem perceber exatamente por quê, continuas a gastar em fungicidas e adubos de recuperação, que atacam as consequências, mas não tocam na causa. Ou escolhes o caminho B. Mudas a rega para antes das 8 da manhã, cobres o solo depois da primeira rega matinal, e nos próximos 10 a 12 dias, observas as flores a começar a pegar em vez de cair. Escreve nos comentários A ou B, e explica por quê, não para mim, para ti. Quando formulas em voz alta o que vais fazer diferente, ouves-te de uma forma que não acontece quando apenas pensas. Escreve também quantos canteiros cultivas e em que região do país. Vemos o padrão, e se muitas pessoas da mesma zona escrevem a mesma coisa, há aqui uma história maior sobre o clima desse lugar. Agora fecha os olhos um segundo e imagina o que está a acontecer neste momento debaixo da terra, a 10 centímetros de profundidade, junto às raízes do teu tomateiro. Se ainda não mudaste nada, as comportas estão semicerradas e a planta está a usar a energia que poderia gastar em crescimento apenas para regular o estresse. Os pelos radiculares que precisava de construir hoje estão atrasados, porque o sinal que a raiz recebeu esta noite não foi de segurança, foi de alerta. A planta sobrevive, mas sobrevive em modo de defesa, não em modo de abundância. Quando regas de manhã, antes do sol aquecer o solo, dás à raiz algo muito mais importante do que água. Dás-lhe o momento exato em que o seu sistema interno já está acordado e pronto para trabalhar. A raiz de manhã cedo, com o solo ainda fresco da noite, está no seu pico de atividade. As comportas estão abertas ao máximo, os pelos radiculares novos estão a ser construídos, a pressão interna da planta está alta. Quando a água chega nesse momento, a planta não só bebe, como cresce. É uma diferença que não se vê numa fotografia, mas que se vê na colheita ao fim de 2 semanas. Quando fazes a rega de manhã cedo, em vez da rega de tarde, estás a fazer mais do que simplesmente poupar água e reduzir fungos. Estás a devolver à planta o ritmo que ela sempre teve antes de nós lhe pormos um horário de trabalho humano. A planta não sabe que chegaste a casa cansado às 18 horas. Ela sabe que o sol está quente e que a água que chegou fechou as portas que precisava de ter abertas. O que restituis à planta, quando mudas a hora, é a sua tarefa natural. A tarefa de crescer durante a noite, de amadurecer durante o dia, de absorver sem interrupção, de usar cada gota de água para construir algo em vez de a desperdiçar a tentar recuperar de um choque que não devia ter acontecido. A força não está no fungicida mais caro, nem no adubo de maior concentração. A força está em perceber que o tomate não precisa de mais produto. Precisa da hora certa. Se este vídeo chegou a tempo desta época, partilha-o com alguém que ainda rega de tarde sem saber o que isso custa em silêncio. A raiz sabe. Dá-lhe razão para se lembrar.